Utilizando o simulador no FreeStudio. Bom, depois da finalização da nossa aplicação, é interessante que a gente utilize o simulador para testar o que for possível. Então, para isso, nós vamos vir aqui no ícone do simulador. Nós temos duas opções: criar um novo simulador, abrir um existente. Quando nós criamos um simulador, uma área de memória do nosso computador é dedicada a emular um controlador real. Dessa forma, nós podemos ter diversos simuladores disponíveis aqui ao mesmo tempo para a gente selecionar. Então vamos aqui utilizar um novo simulador. Ok. E aqui nós vamos ter as janelas de status. Começando pela da direita, isso vale tanto para o simulador quanto para supervisão online. Nós temos aqui nessa primeira janela o status de Connected, em verde, se a conexão foi bem sucedida, ou Error, se em vermelho, se nós tentamos uma conexão e ela não foi bem sucedida. Nós temos aqui a segunda janela, onde No Code quer dizer que nós temos um controlador vazio, ou seja, sem nenhuma aplicação instalada no controlador. Nós temos o status Source OK, em verde, dizendo que o código-fonte instalado no PLC é exatamente o mesmo que você tem aqui, que você tem aí na sua tela, ou seja, está sincronizado. E nós temos a janela amarela, que simboliza que um código diferente está instalado no controlador, que o código é diferente do que está sendo apresentado na tela. Tá? Então a janela amarela com status Different Code. E a última janela aqui, que está em Edit Mode, quer dizer que nós estamos no modo de edição. Quando nós passamos ao modo de supervisão online, ele vai ficar marcado aqui para a gente Debug Mode. Então, como um controlador comum, nós vamos ter que fazer o download da aplicação. Esse é o símbolo do download. Ele vai nos avisar que o controlador vai ser reiniciado. Ok. E aqui nós temos o Source OK, dizendo que está sincronizado. E aqui no Live Debug Mode, nós vamos ter a supervisão online do controlador. Lembrando, é um modo de supervisão, não de alteração online. E aqui nós temos a nossa janela agora alterada para Debug Mode. Então, aqui nós temos a leitura das variáveis. Então, nossa entrada analógica está em 0. Esses valores, percebam que eles estão com uma espécie de sujeira da memória, eles não foram transferidos para o controlador. E aqui nós temos a principal diferença entre este componente, o Application, e o Device, que nós vimos no módulo 1 do treinamento, Introdução ao FreeStudio, que é o indicado para o download completo da aplicação. Aqui nós fizemos o download somente da lógica de programação e não das memórias das variáveis, nem as configurações de hardware. Tá? Nós podemos burlar isso no simulador. Tá? Para isso nós vamos aqui em Developer, Open with Device. Esse é o procedimento correto para fazer um download completo. Mas aqui a gente vai utilizar somente para escrever esses endereços de memória, essas memórias no controlador. Nós vamos conectar, desde que o application esteja conectado via simulador, o device também vai se conectar via simulador. Então vamos lá.
nós temos aqui a janela Connected. E nós temos algumas opções bloqueadas. Nós vamos ver o device com mais detalhes num próximo módulo. Mas aqui a gente já pode fazer o Write All Device Parameters, ou seja, nós vamos fazer a escrita de todos os parâmetros, os valores default, os valores de memória para o controlador. Pergunta pra gente, ok. Vamos ignorar isso aqui. E já foi escrito. Fechando o device, nós vamos ter os parâmetros escritos aqui. Acessando a janela do simulador, nós temos algumas opções. Parar a execução do código, retomar a execução do código. Temos aqui Show I/O Panels, onde nós vamos ter os nossos recursos de entradas e saídas analógicas e digitais, onde nós podemos acionar essas entradas e essas saídas. Podemos também fazer o controle aqui dos parâmetros analógicos. E fazendo o nosso primeiro teste, nós vamos jogar para o fundo de escala inferior, o menos 32768, da leitura da entrada analógica, para ver se a variável alarme, a saída alarme vai ser acionada. Essa saída alarme é a saída 2 da CPU. Então nós temos aqui a lógica funcionando. Fundo de escala, a saída alarme foi ativada. Podemos também escrever aqui os valores de leitura da entrada analógica, o que é mais indicado porque a barrinha aqui é bastante sensível. Então vamos começar aqui com uma leitura de 10. Subindo esta leitura, nós vamos ter o funcionamento da lógica. Então, quando a leitura de temperatura ultrapassar o set point mais o diferencial, nós teremos o acionamento da saída 1, que é a saída dedicada aqui. Vamos continuar. Temos agora o acionamento da saída. Com a diminuição dessa leitura, nós vamos ter, quando essa leitura for inferior a 18 graus, nós vamos ter lembrando que é um símbolo de menor que nós utilizamos na lógica. Dessa forma nós temos toda a nossa lógica funcionando. Mais uma opção que nós temos para a utilização do simulador é essa opção Show HMI Window. Onde nós temos o PLC propriamente dito, o PLC que nós estamos utilizando. E da mesma forma, nós podemos ver o acionamento das saídas e das entradas. Então, acionando uma entrada, escrevendo aqui um valor de entrada analógica, nós vamos ver aqui o funcionamento. Temos também a opção de operar, no caso do Smart, o display. Ainda não temos nenhuma tela criada para esse display, então não temos acesso a nada. Mas temos toda a parte de operação desse display. Para encerrar o simulador, podemos
desabilitar primeiro o Live Debug Mode ou diretamente desabilitar o simulador aqui.